Bom dia, pessoal. Hoje é quinta-feira. Acabei de acordar, já peguei o kit de sobrevivência aqui. E olha como o dia tá bonito hoje. Que dia mais lindo, rapaziada. Vou ligar o computador e vamos ver o que os gráficos estão nos oferecendo. Fala, pessoal, agora são 3h48 da tarde. Nesses últimos dias eu não gravei tanto porque não teve operações, porém a gente ainda vai ter a sessão da Ásia, né, pra tá abrindo operações e tal, estar vendo, né, na verdade, se o gráfico vai proporcionar alguma operação para nós. Eu tô aqui tomando um café, comendo um misto quente, né, aqui tem uma operação que rolou hoje, mas apenas de estudo, né, daquela estratégia que eu tô validando para trazer a série pro canal. Tô assistindo um vídeo no YouTube agora, beleza? E é isso, pessoal. Não tem muito o que falar. No vídeo de ontem eu passei uma visão muito boa. Então, caso você caiu de paraquedas nesse vídeo, assiste o vídeo de ontem, porque eu expliquei o segredo, o real segredo do mercado financeiro do Forex, né? Então, eu acredito que eu consegui agregar muito com aquele vídeo, tá bom? Na verdade, eu vou terminar de assistir esse vídeo aqui que eu tô vendo e eu vou começar a editar o vídeo de ontem, né? Então, mais tarde eu volto para trocar ideia. Enfim, se hoje rolar alguma operação, eu vou filmar tudo ao vivo para vocês, desde do momento que eu abro a operação até o momento que dá o resultado, né? Como eu sempre fiz, beleza? Então, mais tarde eu volto. But it's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young. Então, pessoal, agora são 6h42. Eu acabei de postar o vídeo agora, o vídeo de ontem, né? Editar, no caso, e deixar programado para postar às 7 horas. Eu vou tomar um banho e mais tarde eu quero dar um foco total na sessão da Ásia, porque a gente tem que pegar um takezão. E se eu pegar um takezão, eu vou registrar aqui. Independente se for take, se for loss, eu vou ser 100% transparente, como eu sempre sou, e vou registrar, beleza? Então, mais tarde eu volto. Depois de jantar, eu vou dar um foco total nos gráficos para a gente ver o que o mercado vai proporcionar para nós na sessão da Ásia. Beleza? Bora que bora. Já são 8 horas, pessoal. Eu já jantei, agora eu tô aqui comendo um pedaço de bolo. E logo, às 10 horas, eu vou começar a analisar, né? Vamos ver se vai ter alguma operação. E se tiver, eu vou registrar aí para vocês, tá bom? Então, logo eu volto. Então, pessoal, vou pegar uma operação de venda aqui e eu vou deixar tudo registrado 100% ao vivo desde o momento que eu clicar no botão, tá bom? So dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake. Então, pessoal, agora são 4 horas da manhã e hoje, mais cedo, né, eu não gravei, mas o meu amigo que desenvolveu o Equity Flow, ele me mandou mensagem para mim ajudar, para mim falar para vocês que ele vai atualizar. Na verdade, eu nem lembro, pessoal, para ser bem sincero com vocês, eu nem lembro. Eu vou abrir o WhatsApp aqui para ver e comentar com vocês o que ele pediu. Hoje de tarde, quer dizer ontem, né? Ele mandou que hoje ou amanhã, ou ontem ou hoje, não sei, ele vai subir uma atualização nova. Consegue avisar pro pessoal do teu canal, pede para eles fazerem backup dos dados para não dar erro e perder igual aconteceu uma vez, porque lá no início eu fui um dos primeiros a testar, que ele me mandou para testar, que eu te falou, aconteceu que teve uma atualização e foi perdido os dados, né? Aconteceu uma ou duas vezes, se eu não me engano, lá no início, faz alguns meses. Daí eu falei, fala irmão, boa noite, beleza? Pode deixar. Daí eu falei, quer que eu peça para eles deixarem 10 no comentário? Daí ele falou, se puder pedir pro pessoal dar dicas para mim melhorar, eu agradeço, isso ajuda demais. Então, pessoal, para quem não sabe, a Equity Flow foi de um amigo meu que desenvolveu, né? Agora já tá um pouco mais atualizada, já tem mais opções de coisas e tudo mais. Por exemplo, chega aqui, tem os trades, né? Enfim, tudo anotado. Você pode fazer várias e várias anotações apenas clicando aqui, ó, em nova operação. Você tem ativo, você tem o resultado da operação, win, loss, break-even, resultado financeiro. Você pode adicionar prints, comentários. Cara, eu já tenho um vídeo falando sobre aqui no canal, beleza?
Se vocês quiserem, eu trago só um vídeo específico falando sobre como que mexe, enfim. Eu não sei o que ele vai atualizar, tá? Se vai mudar alguma coisa, mas se mudar eu venho aqui e explico pra vocês, tá? Então, não sei se vou deixar o link aqui, pessoal, mas quem tiver interesse, ela é uma plataforma paga, tá? R$19 por mês que eu pago, tá? O site é equityflowapp.com, beleza? Ele criou, tipo, recentemente, não faz anos que tem criado, ele desenvolveu isso faz meses, então tem muita coisa a ser melhorada, tá? No início tava bem pior que isso, tá? Sinceramente, ele me mandou, era só um calendário, né? Não tinha... Até as cores, se eu não me engano, era diferente, não tinha opção de foto, se eu não me engano. Mas enfim, o que ele falou foi aqui, ó, nessa questão do backup, tá? Só pra vocês não acontecer nenhum erro dele atualizar lá e vocês perderem os dados igual eu tinha perdido uma vez, tá? Eu tinha tudo anotado e eu perdi tudo. E eu fiquei com preguiça de anotar tudo de novo, tá? Então, é só clicar aqui, ó, backup manual. Depois que você já tem os seus dados anotados, clica aqui, ó, backup manual. Seu backup já está salvo, os dados já estão salvos. E caso aconteça alguma atualização, enfim, alguma coisa que dá perda de dados, é só clicar em restaurar backup, que vai abrir a janela aqui, ó, com os backups todos restaurados. Todo final de semana eu clico em backup manual, porque daí já salva todo o meu progresso que eu tive até o momento ali, né? Enfim, pessoal, é uma plataforma completa, tá? Ela tem mais cores, tem mais opções aqui, mas eu acho que vocês já viram nos vídeos anteriores que eu postei, né? Enfim, mês de junho, pessoal, pô, sinceramente eu fiquei surpreso, eu achei que ia ter mais operações, porém a gente teve aquelas coisas que eu relatei aqui no canal, problema com a Fusion, e realmente a terceira semana não teve nenhuma operação. Amanhã, pessoal, é feriado bancário, deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Forex Factor, né? Feriado bancário no dólar. Então, provavelmente, cara, o mercado todo vai ficar todo parado, enfim, sem movimentação clara. Então é isso, pessoal. Iniciamos o mês de julho aí, vamos ver se a gente... né, vamos ver, não, é 100% certeza que a gente vai ter muitos lucros nesse mês. Vai ser um mês muito próspero, tá? Mês de junho, infelizmente, teve essa semana aqui, ó. Dois takes na semana que deu, porém eu tava com aquele BO da Fusion Markets, né, com a questão de saque, e acabou que eu não aproveitei essas oportunidades, mas teria dado mais 2 takes, se eu não me engano é na terça, dia 24, e na sexta, dia 27, então a gente iria fechar extremamente mais lucrativo e positivo que isso, beleza? Mas não tem o que fazer, né, o importante é que a gente fechou o mês positivo e com dinheiro no bolso, tá? Então, julho, agora sexta-feira, eu não vou provavelmente operar na sessão de Nova York por conta do feriado bancário. E é isso, pessoal. Deixem aqui embaixo, igual ele pediu. Lembrando que você pode conectar várias contas. Você pode ter conta de opções binárias, cripto, enfim, B3, Forex, o que seja. O que importa é o calendário de anotações para ter o histórico salvo, né? Então, você pode separar 10 contas, uma cada, para ter as anotações em cada, né? E, enfim, deixa aqui nos comentários se você tem alguma ideia para ele melhorar, enfim, para ele fazer na plataforma. Deixa aqui no comentário a sua ideia, que daí ele com certeza vai ver, né, algum dia. E pode ser que ele venha aplicar a sua ideia e venha atualizar a página, fechou? Quem quiser, é equityflowapp.com, né? É muito completo, muito útil. Todo trader necessita de um diário de trade para anotações, tá? E é esse que eu utilizo há um bom tempo já. E eu não vou trocar, porque esse é extremamente útil, beleza? Till the sunrise, we were in love, couldn't stop us, like a good drug, never run. We hook up in my car, driving so far, play your guitar, you'd show me your art, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars, we were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, open when it's gone, took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. How careless we got. It's too late
remember everything and how careless we could be, and how careless we could be, and how careless we could be. And how careless we could be. And how careless we could be. Late nights, long fights, it felt right, we were alive. We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless, time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was life, staying out late, testing our fate, running away. We live for today, young and so bold, never get old. Screw what we're told, we can't be controlled. Too late now, I remember everything. And how careless we got. It's too late now, I remember you and me. And how careless. Bom dia, pessoal. Agora é meio-dia. E, pessoal, eu acordei muito bugado hoje. Tipo assim, eu fui dormir, eu esqueci da operação. Eu fui dormir por volta de 4 horas da manhã, 4 e pouco. E eu esqueci que eu tava na operação. E eu esqueci que eu tava gravando a operação. E daí, agora de manhã eu fui ver 8 horas de gravação, cara. 8 horas de gravação. Mas a operação deu take, é isso que importa. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha aqui, pessoal, agora é só meio-dia. Eu finalizei a gravação de 8 horas. Cara, sinceramente, eu tô impressionado. Não é porque a gravação deu 8 horas, é porque eu dormi e esqueci que a tela tava gravando, esqueci da operação, entendeu? Eu simplesmente buguei. E daí, agora eu finalizei, vamos ver o que vai dar, né? Aqui é a operação, beleza? Ela foi, eu abri nesse ponto, ela enrolou, e daí eu fui dormir, né? Quando eu tava aqui, mais ou menos, eu fui dormir, ó, 4 horas, né? Mas o importante é o resultado. Acordamos com take. Tem dias e dias, né? Ó, takezão. Lindo. Pô, a operação voltou aqui tudo, eu pensei, pô, não vou ficar acompanhando essa operação. Daí eu fui dormir, acho que o segredo é dormir. Mas o importante foi o lucro no bolso. Depois de 2 semanas, eu acho, sem clicar, sem dar um clique, a gente pegou essa operação maravilhosa. Beleza? Então, eu vou ali fazer um cafezão e já eu venho pra finalizar esse vídeo. Então, pessoal, essa operação foi uma operação de risco, tá? Pra ser bem sincero. Porém, eu quis assumir o risco, porque eu já estava 2 semanas sem dar um clique, né? E hoje era feriado bancário, então eu ia ficar 3 semanas sem dar um clique, beleza? Então, eu assumi essa operação de um pouco mais de risco. Aqui é o diário, aqui é o... Deixa eu ver que tempo gráfico é, 1 hora, e aqui é os 5 minutos, tá? O meu tempo de execução, beleza? No diário, cara, análise muito simples, tá? No diário ele fez uma expansão, ele rompeu, né? Virou a estrutura, ele fez a retração, né? O que ele tem aqui? 50% da estrutura, beleza? Então, a partir de cima dos 50%, a gente só vende, a partir de baixo a gente só compra, tá? Então, com base nisso, eu peguei, chegou no 50% aqui, tá? O que ele fez? Numa hora, ele virou, entendeu? Numa hora ele virou. Lá no 4 horas, ele fez um sweep, só que pelo contexto de 1 hora, fazia mais sentido uma venda, entendeu? Então, ele fez esse movimento aqui, tá? E tracei o Premium Discount numa hora também, beleza? Então, a gente tinha um 50%. Então, eu esperei o gráfico voltar acima dos 50%
e, consequentemente, ele tinha um ponto de interesse aqui acima dos 50% também. Então, eu tracei esse ponto de interesse e lá nos 5 minutos, o que ele fez? Tá? Nos 5 minutos, o que ele fez? Ele simplesmente deu o candle de intenção, tá? E, novamente falando, essa entrada, pessoal, ela foi muito arriscada, tá? Ela foi arriscada porque a entrada do meu operacional, que é a de probabilidade alta, aconteceria aqui, ó. Quando rompesse aqui, aí ele voltasse, capturasse isso daqui e desse o candle de intenção, tá? Então, provavelmente a entrada seria aqui ou aqui mesmo, ó. Aqui, beleza? Então, provavelmente a gente estaria numa operação agora, só que essa operação aconteceu exatamente 5 horas da manhã, tá? Então, nesse horário eu já tinha ido dormir, beleza? E já tava nessa operação. Então, a operação seria mais ou menos isso daqui, ó. 1 para 5. Eu ainda estaria na operação aqui, ó. Essa operação eu entraria sem dúvidas, porque foi uma operação de alta probabilidade. Agora, essa daqui foi uma operação que eu resolvi assumir um risco a mais, porque, tipo assim, não teve o alinhamento dos 5 minutos, tá? Não teve o alinhamento, tipo, eu simplesmente, né, com base nesses contextos dos outros tempos gráficos, eu tomei a decisão nos 5 minutos no candle de intenção, tá? Deu certo, só que a probabilidade de ter dado errado era muito maior. Porém, eu quis assumir esse risco porque hoje, sexta-feira, né, dia de feriado bancário, eu não iria operar, e daí eu já ia ficar 3 semanas sem dar um clique, né? Então, eu peguei uma operação de um pouco mais alta, um pouco mais de baixa probabilidade, porém, como vocês viram, deu certo, beleza? Análise simples, pessoal. Se vocês dominarem só o Premium Discount, ó, aqui é o Premium Discount, daí o gráfico vem, quer dizer, peraí, deixa eu fazer aqui. Tem a estrutura, você traça o Premium Discount. Deixa eu traçar aqui para vocês verem. Aqui, ó. E vocês dominarem só isso daqui, ó. Vender quando está caro e comprar quando está barato. Dominem isso, cara, que vocês vão entender o gráfico de um jeito absurdo, tá? Porque, tipo assim, ó, se ele tá numa estrutura de alta, as chances de você comprar e dar take são bem mais altas do que você vender e dar take, entendeu? Então, foi basicamente isso, porque aqui, ó, ele fez a retração do diário, beleza? E depois a retração, o que eu espero o gráfico fazer? Uma reversão. Ele reverteu no 1 hora, beleza? Fez a retração do 1 hora, que foi essa pernada aqui. E lá nos 5 minutos eu assumi a posição com um pouco mais de risco, porque a posição de alta probabilidade aconteceu 5 horas da manhã, um pouco depois, né? Mas eu não quis esperar e eu assumi o risco naquela operação. E agora eu tô surfando, eu surfei a expansão do 1 hora, a expansão do diário, entendeu? Então é tudo tempos gráficos que se alinham, entendeu? Não é só um tempo gráfico. Eu não cheguei aqui do nada nos 5 minutos, por mais que é uma operação de baixa probabilidade, eu não cheguei aqui do nada e resolvi vender. Não, teve todo esse cenário por trás, entendeu? Mas de fato a operação aconteceria aqui, ó, se eu tivesse ficado acordado, né, para assumir um risco antes do feriado bancário, entendeu? Foi basicamente isso, pessoal. Não sei se ficou meio confuso, mas foi uma operação muito simples e de baixa probabilidade, porém eu decidi assumir o risco e nesse caso deu boa, tá? Eu fui dormir aqui, ó, o gráfico tava... Cara, ele tava voltando aqui, ó, eu fui dormir, tá? Enfim, é isso aí, pessoal. Sobre o 0 a 0, eu só ia mover pro 0 a 0 quando rompesse esse fundo, tá? Porque por exemplo, se eu dou operação nesse ponto, o gráfico anda, ele tem que criar outra estrutura assim para mim mover o trade pro 0 a 0 aqui, tá? Pro 0 a 0. Porque se ele voltar, aí eu já não tenho mais risco. Porque o que acontece, pessoal, muitas das vezes, você abre a operação, beleza, não sabe o momento que move pro 0 a 0. O gráfico anda um pouquinho, você já está desesperado para mover o trade pro 0 a 0. E o que acontece? O mercado, ele precisa recuperar, pessoal. Ele precisa fazer retrações, porque isso é natural do mercado. Então ele faz uma retração e te tira no break-even e depois vai no seu alvo. Quantas vezes já não aconteceu isso?
entendeu? Por isso que eu só boto no break-even a partir do momento que ele rompe a estrutura. Daí eu movo aqui o trade pro break-even. Se ele voltar, eu não tenho mais risco, entendeu? E pode acontecer também de você não mover pro break-even quando ele volta aqui e ele te dá stop. Quer dizer, e pode acontecer também de você mover pro break-even quando ele está aqui, ele volta e te dá stop. E daí você, tipo, moveu pro break-even e poderia ter levado um stop se não tivesse movido. E, cara, isso faz total parte do mercado. O mercado é uma infinita possibilidade de coisas, entendeu? A gente nunca sabe o real movimento, só que a gente tem que trabalhar em cima de probabilidades e matemática. Pra mim, fazia sentido pegar esse trade. Inclusive, o meu alvo geralmente é 1/5, mas eu optei por 1/3. Por quê? Eu entendia que esse trade é um trade de baixa probabilidade. Então, não adianta eu botar o alvo lá lonjão, né? E sabendo que é um trade de baixa probabilidade, que o gráfico simplesmente poderia vir aqui, romper isso daqui e subir novamente, não adianta eu tentar adivinhar para onde o mercado vai. Não, eu tenho que reagir, tá? Então, com base nisso, eu simplesmente botei o alvo de 1/3, porque se ele viesse completar os 50% desse movimento aqui, ó, tá? Daria certinho no meu alvo. Esse movimento aqui é dos 5 minutos, ó, entendeu? Ou até mesmo do 15 minutos, se eu botar no 15 minutos, ó, foi a movimentação do 15 minutos. Então, ele deu exatamente no 50%. Eu botei aqui porque o gráfico poderia ter vindo aqui no 50%, né? Enfim, e começado a subir. Aí, se meu alvo tá lá em 1/5, eu fico chupando o dedo, entendeu? Porque eu poderia ter saído entendendo do cenário atual, entendendo das probabilidades, tudo. Eu vou lá forçar um trade de 1/5 à toa. Se eu entendo das matemáticas e da probabilidade, eu sei que é um trade de baixa probabilidade. Eu sei que ele pode vir aqui e voltar, né? Voltar tudo. Por que eu vou botar 1/5? Pra pegar e correr esse risco à toa, entendeu? Não faz sentido. Daí o trade vem aqui, daí eu fico vendo o navio, deixo o alvo lá 1/5, não saio do trade e ele volta tudo na minha cara. Entendeu? Então não faz sentido, pessoal. Tem que trabalhar, cara, com base no racional, entendeu? O que faz sentido no contexto gráfico atual. Não é o que vocês acham, o que a gente acha. Eu acho que vai acontecer. Não. Eu abri essa operação aqui extremamente de risco. Ele poderia ter vindo me dar stop e tá tudo certo, entendeu? Seria a primeira operação de julho, mas no caso não foi. E, enfim, eu registrei tudo aí. É isso aí, pessoal. Eu tô finalizando, minha cabeça tá bem bugada com esses vídeos, porque eu tô finalizando o vídeo de ontem, hoje já tô gravando outro, né? Já iniciei outro, que é o vídeo de sexta-feira. E, enfim, eu fui dormir, daí eu acordei assim, eu olhei pra tela do computador, daí eu pensei, ué, eu deixei o computador ligado. Aí depois eu fui ver, que eu lembrei que eu tava numa operação, e daí eu fui ver a tela, tava com mais de 8 horas de gravação. Enfim, tá... eu nem sei se carregou aqui ainda. Enfim, pessoal, a primeira operação de julho, né? Depois de 2 semanas sem dar um clique. Takezão, brabo. E é isso. Paciência. Eu poderia ter aberto muitas mais outras operações, só que provavelmente teria me dado stop, né? Essa daqui poderia ter me dado stop também, só que eu decidi assumir o risco, porque o trade nada mais é do que decisões e riscos, né? Então são probabilidades e matemáticas, tem tudo uma probabilidade de acontecer, e quando acontece você tem a matemática trabalhando ao seu favor, tá? Então eu não vou anotar esse trade nesse vídeo, eu vou anotar no vídeo de amanhã, né? Que no caso eu vou começar a gravar hoje, sexta-feira. Eu vou explicar um pouco mais sobre esse trade também. Vou gravar o meu dia, vou lá buscar a minha namorada, né? Enfim, beleza? Então eu vou deixando o vídeo por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ontem foi um dia muito confuso de conteúdos, porque eu não sabia o que gravar ao certo, né? Enfim, daí ficou, parece que muito simples o vídeo, né? No caso, esse vídeo que vocês estão vendo, ficou um pouco simples. Mas é isso, beleza? Eu vou deixando o vídeo por aqui, pessoal. Dê o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!